Salve galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de guia de Yu-Gi-Oh! Duel Links, onde eu tento explicar para vocês as regras, conceitos e os pormenores do jogo. Hoje a gente vai falar sobre as cartas mágicas. Cartas mágicas são todas as cartas com fundo verde no jogo. Ou seja, todas as cartas mágicas, independentemente de seu tipo, possuem um fundo verde. Diferente das cartas monstros, em que a categoria da carta, vai fazer com que o fundo dela varie. Elas são munidas de uma infinidade de efeitos diferentes e possuem algumas características em comum, como o fato de poderem ser ativadas sem necessidade de serem setadas ou baixadas previamente, terem a sua ativação restrita à main phase, a fase principal da carta. E aqui cabe um parênteses bem rapidinho, só para não ficar muito confuso. Ativar a carta é diferente de ativar seu efeito. Ativar a carta é colocar a carta no campo, e ativar o efeito da carta, especialmente em cartas contínuas e afins, é ativar o efeito enquanto essa carta já está no campo. E além disso, as cartas mágicas também são Spell Speed 1, ou seja, elas só podem iniciar correntes, elas não podem servir como um Link 2 ou Link 3 de uma corrente. Porém, existe uma categoria de cartas mágicas que é uma exceção completa para tudo que eu acabei de dizer. Mas, sem spoiler, no decorrer do vídeo vocês vão entender o que eu quero dizer. As mágicas são representadas por diferentes símbolos gravados nas cartas, e podem ser dos seguintes tipos. As mágicas normais são o único tipo de carta mágica sem o símbolo impresso, e seguem todas as regras que eu já disse anteriormente. Assim que seus efeitos se resolvem ou são negados por alguma outra carta, elas deixam o campo e são enviadas para o cemitério, a menos que alguma condição inerente à carta indique ao contrário. Mágicas contínuas são cartas que possuem o símbolo do infinito gravado no seu layout, e continuam na zona de mágicas e armadilhas após sua ativação. Seguem as mesmas regras que eu já disse anteriormente, e de forma semelhante aos monstros, as mágicas contínuas podem ter efeitos contínuos per se, de gatilho, de ignição, e algumas até contêm efeitos rápidos como efeitos secundários. As mágicas de equipamento são representadas pelo símbolo de uma cruz, e, geralmente, elas são equipadas a um monstro no campo, escolhido como alvo do seu efeito. Ou seja, as magias de equipamento necessariamente dão alvo, então elas só são passíveis de serem equipadas em um monstro seu ou do oponente que não tenha proteção contra alvo, e claro, caso a mágica não especifique se o monstro equipado tem que ser seu ou do seu oponente. As cartas mágicas de equipamento, mesmo se forem apenas negadas, seguem no campo e seguem dando alvo em determinado monstro. Uma magia de equipamento só deixa o campo caso o monstro em que ela esteja equipada deixe o campo também, ou seja virado com a face para baixo. Ou, obviamente, ela também pode deixar o campo através do efeito de alguma carta que remova cartas mágicas e armadilhas. Também de forma semelhante aos monstros e às magias contínuas, as magias de equipamento também podem ter efeitos contínuos, como o caso do primeiro efeito do olho maligno de Selene, efeitos de gatilho, como o caso do primeiro efeito do poder do guardião, e efeitos de ignição, como o caso do segundo efeito da varinha das maravilhas. Porém, no Duel Links atualmente não existe nenhuma magia de equipamento com um efeito rápido. As magias rápidas são a exceção à regra que eu tinha comentado anteriormente. Elas possuem um raio como símbolo gravado na carta e são Spell Speed 2, ou seja, elas podem tanto começar uma corrente, como responder a algo que inicie uma corrente, menos uma armadilha de resposta. As magias rápidas podem ser ativadas em qualquer fase do turno de qualquer jogador, exceto na fase de dano a menos que especificado na carta. Porém, é importante ressaltar que ela não pode ser ativada no turno em que ela for setada. Durante o turno do seu oponente, elas podem agir muito como cartas armadilhas, uma vez que você pode deixá-las setadas e ativá-las durante o turno do seu oponente. E durante seu turno, você pode ativá-las diretamente da mão. Magias de campo possuem uma rosa dos ventos como símbolo, e possuem as mesmas características gerais das cartas mágicas. Porém, suas particularidades são o fato de que elas são setadas ou ativadas na chamada zona de campo, um espaço no lado esquerdo do campo. E é muito importante ressaltar que toda vez que você vê a expressão zona de campo em uma carta, ela se refere especificamente a esse quadradinho, e não ao campo inteiro. Além disso, elas fornecem efeitos que podem afetar todos os monstros no campo, independentemente dos donos desses monstros, e também continuam no campo após sua ativação. Antigamente, no TCG, só era possível a existência de uma carta mágica de campo no campo. Porém, desde 2014, ambos os jogadores podem ter, cada um, uma carta mágica de campo. De forma semelhante aos monstros, as magias de equipamento e as magias contínuas, elas possuem efeitos contínuos, como é o caso do Necrovale, e efeitos de gatilho, como é o caso do segundo efeito do Reino Vampiro, e efeitos de ignição, como é o caso do Portal da Fusão. Porém, tal como magias de equipamento, não existe nenhuma magia de campo com efeito rápido no Duel Links nos dias de hoje. Por fim, o último tipo de carta mágica no jogo é a mágica de ritual, possuindo uma chama como símbolo e sendo usadas para a concretização de uma invocação ritual. Geralmente, eles são de forma mais geral ou específica qual monstro deve ser invocado.
vem com uma condição de invocação para esse monstro, ou seja, qual deve ser o valor da soma dos níveis dos monstros tributados para a invocação ritual. Segue todos os ritos típicos das cartas mágicas, especialmente das cartas mágicas normais, uma vez que após sua ativação, elas também deixam o campo. Porém, eles também requerem a existência de um espaço livre na zona de monstros, que é onde será invocado o monstro ritual. E, na verdade, esse espaço pode até estar ocupado previamente, caso o monstro que o está ocupando vá ser utilizado como matéria para essa invocação. Além disso, claro, como já dito no meu vídeo sobre cartas monstros, o monstro ritual deve estar na mão do dono da carta, e os monstros que vão ser utilizados como materiais devem estar ou no campo ou na mão. Porém, algumas cartas podem usar monstros de outros locais, como o deck, o cemitério e até mesmo do extra deck, ou nem sequer usar monstros, mas sim pontos de vida como materiais para invocação de monstro ritual. Algumas cartas rituais vão trazer consigo outros efeitos no seu campo de texto além das condições de invocação. Porém, é bem raro que mágicas de ritual tenham efeitos extras, geralmente se resumindo a efeitos de ignição ou, mais raramente ainda, efeitos de gatilho. Bom, é basicamente isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não hesitem em comentar, que eu respondo o mais rápido possível. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, tem mais vídeos assim para ser publicado. Se você quiser compartilhar com seus amigos, ajuda pacas. É isso aí, um abraço.